Remova a memória RAM abrindo a sua trava lateral e retirando ela com cuidado. Lembre-se que essa trava segura a memória RAM em sua placa-mãe. Após aberto a trava, é bem fácil fazer a remoção. Após isso, coloque a sua memória sobre uma superfície fixa, como uma mesa. Agora vamos tirar o cabo de alimentação da placa de vídeo. Vale lembrar que ele pode ser um ou dois cabos. Para retirar a placa de vídeo, você precisa remover todos os parafusos de fixação, e eles podem ser 1, 2 ou 3 parafusos. Nesse caso aqui, são 3, e um segura a proteção do gabinete e 2 a placa de vídeo no nosso gabinete. É importante que quando for fazer a remoção do último parafuso, segure a placa de vídeo, para que ela não fique pendendo para baixo. Para fazer a remoção da placa de vídeo, é necessário abrir a trava do PCI Express. Ela fica localizada logo abaixo da placa de vídeo. Basta abri-la e puxar a placa de vídeo em direção ao seu corpo. Após isso, basta colocar a placa de vídeo em uma superfície fixa, como uma mesa. Agora vamos retirar a ventoinha do nosso Air Cooler. Para remover a ventoinha, você precisa tirar as duas presilhas de fixação que ficam dos dois lados da ventoinha. Para remover essa presilha, é necessário fazer uma pequena pressão para poder retirá-la. Vale lembrar que são duas presilhas. Após remover a ventoinha, vamos remover a alimentação dela. Fica conectada na placa-mãe e normalmente é uma alimentação de 4 pinos. Basta retirá-la. Agora vamos remover os 4 parafusos que fixam o Air Cooler em nossa placa-mãe. Vale lembrar uma dica importante: esses 4 parafusos devem ser removidos em X, ou seja, na diagonal, um parafuso por vez. Assim você vai eliminando a pressão de forma uniforme sobre o seu processador. Note que ao remover os parafusos, eles vão liberar a trava que fica no suporte da placa-mãe. Para remover o Air Cooler de cima do seu processador, basta você fazer uma pequena giradinha para os lados, se a pasta térmica estiver fria, o que vai ajudar o Air Cooler a se soltar de maneira mais fácil, mas com muito cuidado. Vamos aproveitar e verificar se o processador está bem preso à placa-mãe. Após isso, vamos retirá-lo da placa-mãe. Para retirar, você abre a trava que segura o processador na placa-mãe, puxando para o lado e para cima. Após isso, posicione os 2 dedos, um de cada lado do processador, pelas suas bordas, com cuidado para não danificar, e puxe o processador para cima, em direção ao seu corpo. Note que nesse processo não é necessário nenhuma força, ele sai de maneira bem fácil e sem nenhum problema. Agora vamos verificar se não existe nenhum pino danificado em nosso processador. É importante verificar se não existe nenhum deles que esteja torto, amassado, deitado e que não esteja reto. Note que ao mexer a trava que fixa o processador na placa-mãe, ela faz um movimento. Verifique se esse movimento acontece no seu caso. Para fixar o processador novamente na placa-mãe, se atente que existe uma seta em cima dele e uma seta na placa-mãe, indicando a posição correta, setinha na setinha. Com a alavanca aberta, coloque o processador de maneira reta sobre o soquete e coloque ele novamente em sua posição original. Após isso, basta baixar a alavanca para fazer a fixação e deixar o processador preso novamente. Note que esse processo não exige nenhuma força, a alavanca precisa apenas de uma pequena pressão para fazer a fixação. Agora vamos instalar o nosso Air Cooler novamente. Se atente aos 4 pontos de fixações, encontre eles no seu Air Cooler, posicione ele novamente sobre a sua placa-mãe
indicando os parafusos diretamente sobre os pontos de fixação. E agora basta parafusar, da mesma maneira que foi feito para remover, em X na diagonal, para distribuir de maneira mais uniforme a pressão sobre o processador. Vamos colocar novamente as presilhas na sua ventoinha, que vai ser fixa diretamente no seu air cooler. As presilhas devem ser colocadas dessa maneira. Após isso, você vai posicionar elas sobre o seu air cooler, fazer uma leve pressão para trás e fazer a fixação. Vale lembrar, você precisa fazer uma leve pressão para a parte de trás, que é o que vai garantir que a sua ventoinha fique fixa no seu air cooler. Para verificar se está tudo certinho, dê uma leve movimentação em seu air cooler para ver se está fixo. Agora vamos conectar a alimentação da ventoinha de novo na placa-mãe, no mesmo local onde você removeu, conexão de 4 pinos. Não tem erro e ela normalmente fica localizado na parte de cima da sua placa-mãe. Agora vamos instalar novamente a memória RAM. Note que ela tem apenas uma posição correta para ser feita a instalação, e após você posicionar ela sobre o slot, basta fazer uma leve pressão para fazer a fixação da sua memória. É importante que durante a fixação a travinha seja fechada na memória, aquela mesma que você abriu. Se a memória não estiver na posição correta, ela não vai encaixar. E não adianta fazer força, ela só tem um lado correto para fazer o encaixe. Agora vamos fazer a instalação da placa de vídeo, abrindo a trava do PCI Express novamente, localizando a PCI Express da placa de vídeo e posicionando sobre a PCI Express da placa-mãe. Nesse momento, é só encaixar novamente a placa de vídeo e fazer a fixação com todos os parafusos que foram removidos na hora de tirar a placa de vídeo. Caso o seu gabinete possua espelho traseiro para a placa de vídeo, é importante colocar novamente no lugar e fazer a fixação dele também. Agora, vamos conectar a alimentação novamente à sua placa de vídeo. E lembre-se, pode ser uma alimentação ou duas, conecte todas novamente no seu lugar.